Desde criança, vamos conhecendo e entendendo o mundo a partir da nossa imaginação. A passagem pela adolescência, por sua vez, é uma fase de amadurecimento que marca a difícil transição para a vida adulta. Pesquisas revelam que a literatura tem cada vez mais contribuído no nosso desenvolvimento. De acordo com a agência GfK, em 2013, o público infanto-juvenil foi o que registrou o maior número de crescimento nas vendas dos livros. E segundo o Sindicato Nacional dos Editores, no ano passado, o aumento de vendas para esse público foi de 11%. Para discutir a influência da ficção no imaginário de crianças e adolescentes, está no ar o Educação. Minhas convidadas de hoje são a dentista que se tornou best-seller, premiada internacionalmente, FLM Pepper, e a escritora e jornalista Bárbara Lima. Muito bem-vindas ao programa, um prazer receber vocês aqui. Prazer, Dani. Pepper, a sua história como escritora é de alguém que reencontrou a ficção. Como é que foi isso? Bom, a minha história como escritora acabou sendo, assim, um caminho completamente louco. Não foi preparado, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, mas vim de uma família humilde, onde não havia o hábito da leitura e nem sobrava dinheiro, assim, grana para isso. Então, eu cresci lendo aquilo que quase todo jovem lê. Português, matemática, fazendo exercício, blá, blá, blá. Até que me formei em odontologia, segui a carreira normalmente, até que me vi presa numa cama durante 9 meses, numa gravidez de altíssimo risco, em que eu tive que ficar completamente deitada e tendo que esperar os 9 meses para ver se o bebê vingava, não vingava. Foi uma gravidez muito complicada. E agitada, alegre, eu sou e tal. Enfim, entrei meio que numa depressão. E meu marido começou a trazer livros. Eu falei assim, livros de ficção, vou ler livros de ficção, enfim. Tá bom, né? Porque eu não aguentava mais ver televisão, aquela coisa toda, foi muito pesado. Então eu comecei a ler. E eu costumo dizer que os livros foram o meu ópio e o meu milagre, porque foram mesmo. Eu me viciei, comecei a ler, ficou uma coisa assim, uma atrás da outra, uma leitura atrás da outra. E quando eu vi, eu não estava mais pensando, porque todo mês, enquanto as mães iam fazer ultra para ver se o neném estava vivo, eu ia para ver se o neném estava se formando, eu ia para ver se o meu estava vivo. Então ficou uma situação, foi uma gravidez pesada. E, no entanto, não foi. Foi uma forma de escapar, né? E foi maravilhoso, porque eu costumo dizer que ao término da gestação eu acabei tendo 2 paixões. O meu filhotinho, que nasceu bem, e os livros, o amor pela literatura juvenil, porque eu me vi realmente muito inserida nesse universo depois disso. E a gente vê, assim, a paixão. Eu li seus 3 livros, adorei. Fiquei, assim, comendo os livros para saber o que ia acontecer com a Nina. E a gente vê essa paixão no teu livro, né? Esse momento foi muito mágico para você, porque isso transborda nas suas palavras, nas páginas dos livros. Eu não sei nem explicar, porque eu nunca tinha escrito nada, né? Assim, assim, emoção mesmo. Meu marido diz que eu sou muito passional, né? Muito exagerada, meio Forrest Gump, né? Então, tipo assim, se você estiver num local, tiver uma situação, você vai enxergar essa situação de um jeito, eu vou enxergar de outro. Ele pergunta, eu tava lá? Não, porque eu conto a situação, ele chega a perguntar, eu estava lá mesmo? Porque eu imagino, eu vejo tudo muito diferente. Eu acho que talvez isso tenha me ajudado, não sei como, papai do céu, enfim. Esse jeito assim, exagerado, vamos ver, botar ali no papel, emoção, muita emoção. Mas o dia que tirarem isso de você, o meu marido também fala isso. Você tem essa mania de overreacting, dizer que eu exagero e tudo. Eu falo, o dia que eu perder isso, eu não vou mais gravar. Eu não vou mais escrever poesia, eu não vou mais escrever... Porque você tem que ter isso, né? Babi é assim também? Sim, Babi. Não sou tão assim, né, de ferver tanto assim, mas eu acho que isso é um pouco mais interno em mim, sabe? Muitos pensamentos, muitos sentimentos, mas talvez eu não tenha essa expressão assim. A minha expressão, ela é muito mais nas palavras, né? Tanto que eu comecei a escrever muito cedo justamente por conta disso. Eu sentia a necessidade de comunicar muita coisa que às vezes eu não conseguia conversar.
Então, eu gostava de escrever tudo aquilo que eu estava pensando e sentindo desde muito cedo. Então, a escrita, para mim, surgiu como uma necessidade de colocar para fora os meus conflitos internos, né? Comigo A foi mais ou menos Pepe assim. é um ponto fora da curva, né? No seguinte sentido, porque a gente sempre discute aqui no Educação, assim, que a criança aprende muito pelo modelo, vendo o pai e a mãe lerem, ela também começa a ler, né? Com você foi uma coisa meio diferente. Porque você fala da infância humilde. Não tinha senso. Por isso que essa questão de ser meio Forrest Gump, minhas amigas já falavam, as livrarias eram locais inacessíveis para mim. Não havia condições de entrar numa livraria. Então eu passava, eram pouquíssimas no bairro, mas eu passava e ficava vendo as capas, imaginava o que estava atrás daquelas folhas, né? Daquelas capas bonitas, e aí eu ia criando meus mundos, nada a ver. E ia ter uma coisa, apesar de ser boa aluna, nas provas de português, às vezes eu me dava não muito bem na redação, porque a professora mandava falar sobre o livro, e eu li o livro, achava o livro legal, mas eu interpretava do meu jeito e ela falava a minha história. E a gente vai viajando, né? Eu falava minha história, não tem nada a ver. Tistu, menino dedo verde, lá fui eu falando de outra forma. Então, quer dizer, essa coisa minha meio de devagar e entrar nesses universos. Por isso que eu escrevo muita fantasia. Porque é aquela coisa assim, você pode inventar, você pode criar os seus mundos. Eu sou muito apaixonada por essa coisa de você poder Você não precisa de criar. muita lógica para escrever fantasia, Tanto né? é que o universo que você criou, né? Esse livro que eu escrevi, esse último, que vai ser lançado pela Galera Record, foi completamente diferente de Não Pare. Foi muito, teoricamente, muito mais fácil. Porque acontecia aqui. Acontece aqui, na Terra. Então tem Starbucks, tem isso. Opa, que moleza! O outro lá eu tinha que inventar, meu Deus, Esse outro é sobre o quê, Pepe? É a história de uma ladra. A garota que é uma ladra, uma jovem, que é criada pela mãe para ser uma ladra ateia, que não pode acreditar em nada. Então, ela vai passar por uma série de situações até que ela vai se encontrar com uma pessoa suspeita no parque de diversões decadente, uma pessoa, uma cartomante estranha, mas numa situação muito estranha, e ela não acredita em nada. Ela diz que atrás dessa bola de cristal tem uma câmera já passando seu Instagram, seu Twitter, Facebook, tudo ali, minha filha. Você é otária, falando para amiga. Mas ela vai passar por uma situação paranormal que vai arrancar o chão da vida dela. E essa ladra começa a entrar numa espiral de derrotas e derrotas e derrotas. Tudo dá errado na vida dela, tudo dá errado. Até que a mulher lança uma única charada em torno do número, que é o 13, que é o título do livro. 13. Porque em cima desse número vai estar a solução ou a derrocada dela. Por isso que o azar pode ser a sua ruína, a sorte também. Então, em cima disso, vai desenvolver a trama toda. Então, foi muito mais fácil para mim. Já tô louca para ler. Foi muito mais fácil. Eu adorei. Mostra, eu quero que você mostre aí. Esses aqui são os meus xodóis editados pela editora Valentina, com capricho impressionante. Aqui o Não Pare. Conta a história, a trilogia sobre a trilogia é a história de uma garota que se apaixona pela própria morte. Na verdade, a morte é um gato, né, de olhos azuis, turquesas e tal. Só que ele não vai ficar bonzinho só porque se apaixona pela mocinha. Ele vai permanecer o vilão da história, um personagem cheio de conflitos. Eu costumo dizer que é a cebola da história, porque a gente vai tirando as camadas e você vai descobrindo o que está por trás da morte. Então, no meio desse conflito, mata, não mata, porque pela primeira vez a morte também se apaixona por uma pessoa. Mas que morte bonita, hein? Eu li, meu Deus, que espetáculo de morte. Ficção, a gente pode. A ficção, de que forma vocês acham que a ficção ajuda no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? Porque existe, a princípio, assim, um choque com a realidade, né? Sempre os romances são maravilhosos e eles existem para ser maravilhosos. E, às vezes, falei num outro programa sobre puberdade, enfim... Tem a primeira decepção amorosa, não se acha tão bonito, não se acha tão querido, o garoto que queria que olhasse no olho, ou a garota que queria que olhasse no olho. De que forma a ficção entra aí para mediar esses conflitos e para fertilizar um mundo que pode ser transformado e que pode ser melhor do que o que a gente tem hoje? Deixa a Babi falar, porque senão eu falo sozinha aqui. Na verdade, os contos de fadas, eles têm um papel fundamental, né? Eu desenvolvo um trabalho com crianças, a Daniela já conhece um pouco. Eu faço oficina literária com uma média de 100 crianças toda semana. E é incrível
tanto de assuntos que você consegue tratar através dos livros com as crianças. É impressionante, tipo, não tá conseguindo dormir. Não, peraí, eu tenho uma história aqui que pode ajudar. Não gosta de comer. Não, peraí, tem outro livro aqui que ajuda. Tá com medo do bandido porque passou uma situação, tava com a mãe na rua, a mãe foi assaltada, a criança ficou traumatizada. Não, tem um livro aqui. Sempre tem um livro para apoiar alguma coisa que você quer passar para uma criança, né? E na adolescência a mesma coisa. Por isso que eu acho que assim, é muito importante você criar personagens que vão gerar empatia no seu público, né? Porque a partir do momento que você tem uma identificação, você quer saber o que aconteceu. Porque você pode estar passando por uma situação daquela e você quer saber como é o desenrolar da história para você pensar em novas possibilidades para você mesmo, né? Então, assim, é incrível. E eu acho interessante porque, às vezes, a gente não é apresentada a literatura cedo, né? Como foi o caso da Pepper. Ou até tem pais que poderiam proporcionar isso para os filhos, mas não têm o hábito da leitura, então não expõem os seus filhos à literatura. E eu percebo nesse projeto o seguinte, eles ficam encantados. Quando eu sento simplesmente com o livro, às vezes até o aluno mais bagunceiro do grupo, aquele que as professoras se queixam, ele fica assim para mim, ó. Parado, de boquinha aberta, esperando eu virar a página e contar o que vai acontecer depois. Porque eu acho que essa é a nossa essência, né? Sim. A nossa essência, desde lá das cavernas, é olhar para o universo, olhar para o céu e imaginar o que tem ali, o que vem dali. Sim. Né? É o imaginário o tempo todo. E eu acho muito legal, fazendo o adendo da Babi, que a Babi colocou, na criança existe essa questão, eu acho que eu acho, tá? Porque isso é observação, porque eu tenho um filho, porque eu escrevo para jovem, então eu posso dizer um pouco mais sobre o que eu realmente pego em jovem. Na criança, que eu observo é o seguinte, é interessante, às vezes, trabalhar coisas antagônicas, porque é um ser humano muito pequenininho, informação. Então, dizer o que é o bem, o que é o mal, a fada, a bruxa. Sim. Então, ele entende muito bem essa coisa de dicotomia, essa dicotomia, essa coisa bem antagônica. Olha, o bem, o cara que é bom vai se dar bem no final, o mocinho sempre ganha, o vilão perde e tal. Já no jovem, é isso que eu acho assim... É o cinza. É muito sutil. Então, você, tipo assim... Ele começa a entender que dentro de nós existe o vilão e o mocinho. Eu carrego o bem e o mal. Porque se você é só mal, se você é só bem, você vira caricato. Exato. E os personagens mais apaixonantes são aqueles em conflito, justamente porque quem vai mandar? Qual é a fera que vai domar você? O bem ou o mal? Nós somos um pouquinho dos dois. Então, para o jovem, eu acho que esse é um fator muito legal que a ficção traz para mostrar aos pouquinhos, epa, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Assuntos que são complicados, chatos, até difíceis, sem graças, eles não têm conforto assim, em conversar com os pais ou com professores. A ficção, ela traz com uma roupagem agradável, Dani. Então, por exemplo, o meu livro, eu falo sobre a morte, que teoricamente seria um tema pesado, Sim. mas de uma forma agradável, mostra a finitude da vida através de um rapaz de olhos azuis que vem te matar e a partir daí começa a jogar, se você, como tem um mundo fantástico, se você vem de uma determinada, um clã, você vai ter uma morte mais amena, uma morte dormindo, se você vem de um clã violento, você vai ter uma morte de um acidente de carro, um assassinato, o jovem começa a perceber, puxa, é verdade, não é morrer, tem que morrer calmo, eu posso morrer light, eu posso morrer mais pesado. Então, quer dizer, você começa a abordar temas pesados, aborda a aceitação, a menina é filha do mal, e, no entanto, ela é tudo de bom. Então, você começa a perceber que não são suas origens que te determinam quem você é, o que você será. Sim. São suas ações. Não, e ela também meio deslocada, porque como ela se muda muito, ela não é uma personagem assim bem característica de uma menina da idade dela. Exato. Né? E qual o jovem que não se sente meio diferente? Então, é uma forma fictícia de mostrar para ele que todo mundo é diferente. E aí a preocupação que eu tenho dessa questão de passar mensagens positivas, porque o jovem dá muita atenção, ele por ser uma esponja muito permeável, ele é muito susceptível ao que o outro vai dizer dele, ao que o outro está falando, o perigo do bullying, o perigo disso tudo. Você pega um adulto, perigo do bullying, nem uma criança, perigo do bullying. É mais comum no jovem, porque ele precisa dessa questão de aceitação. Gente, eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda!